Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou estar dando continuidade ao projeto de analisar as propostas dos principais candidatos à presidência da República, tá? E nesse vídeo especificamente eu vou estar fazendo essa análise das propostas do candidato Ciro Gomes, né, do PDT. Bom, vocês devem estar acompanhando aí as pesquisas, né, que o Ciro Gomes está, de acordo com as pesquisas, está com em torno de 6% da intenção de votos, então realmente ele só se elege por um milagre, né, então as chances dele são bem remotas, né, mas apesar de tudo isso, ele é um candidato que eu vejo, né, depois de ter analisado e visto as propostas e tudo, que ele tem propostas bem interessantes que realmente merecem uma análise, né, merecem uma consideração mais detalhada, tá? E nesse vídeo eu vou estar dando um enfoque maior nas propostas nas áreas econômicas e fiscais, tá? Na realidade eu vou fazer dois vídeos, até porque tem algumas questões bem interessantes. E assim, até algo que eu acho que é muito triste que está acontecendo no Brasil, é essa questão dessa polarização ideológica, né? Infelizmente o debate político ele está sendo monopolizado mais por essas questões ideológicas que não resolvem os problemas reais do povo brasileiro. Nessa questão, esquerda versus direita, capitalismo versus comunismo, cristão versus demais. Meu Deus, isso aí é uma coisa assim estúpida. Por quê? Porque esse debate político parece coisa de briga de torcida organizada, né? Ceará, Fortaleza, aqui tudo. Parece que o povo só quer fazer confusão, né? E ficam discutindo o sexo dos anjos, né? E deixam de debater projetos reais de desenvolvimento, né? O que realmente acrescenta, agrega, né? No desenvolvimento, né? Enfim, falta realmente um projeto de país, né? Eu vejo que a gente tem confusão demais, gente falando besteira demais, né? Enfim, e brigando, né? Se a cor da bandeira é vermelha, se a cor da bandeira é verde e amarela, meu Deus, isso não importa, cara, não importa, né? Como diria até, tem uma frase do Deng Xiaoping que diz: não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato. Não importa a cor, né? Não importa se a bandeira tá vermelha, verde, amarela, foda-se. Entendeu? O importante é se você vai defender um projeto, né, de país que capaz de resolver os problemas do país que são muito graves, né? Nós temos problemas gravíssimos enfim, a questão da pobreza que está retomando, o grave endividamento das famílias brasileiras, né? O PIB que não cresce, né? Então nós estamos com estagnação econômica, enfim, problemas sociais de toda a ordem, e o povo fica brigando por questão de bandeira, né? Enfim, mas vamos lá, feito esse desabafo, vamos em frente. Então, um dos projetos, o projeto do Ciro Gomes, ele apelidou de Projeto Nacional de Desenvolvimento, o PND, que tem como principais objetivos gerar emprego e renda, superar a fome e a miséria e investimentos, oferecer serviços públicos de qualidade por meio de fortes investimentos, né, principalmente em educação, em saúde e em outras áreas, tá? E o projeto do Ciro Gomes, né, como eu falei, focado nessa área econômica, ele tem uma forte inspiração no modelo econômico keynesiano, né? Isso aí remonta lá a John Maynard Keynes, né, que foi um economista inglês, que tinha essa proposta, né, segundo a qual o Estado ele deve intervir na economia sempre que for necessário, né, a fim de evitar a retração econômica e garantir o pleno emprego, né? Teve uma obra muito importante do Keynes, que foi a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Renda, tá? Em que ele desenvolve, né? Enfim, ele trata um pouco desse assunto, né? Essa necessidade do Estado intervir na economia e o que ele chama de uma atuação anticíclica, né? Ou seja, o Estado ele deve intervir especialmente em momentos de crise econômica ou de baixo crescimento do PIB, tá? Keynes ele não dizia, o Estado deve intervir sempre ou de qualquer maneira, não. O Estado deve intervir especialmente nesses momentos, né, ter uma atuação mais forte nesses momentos de crise econômica ou de baixo crescimento do PIB. Por quê? Porque nesses momentos a iniciativa privada ela não está sendo suficiente para, né, retomar esse crescimento, para estimular o PIB. Então o Estado ele tem que entrar mais forte justamente para dar essa força, né, esse empurrão, né, na economia, né? Isso aqui a gente poderia até fazer uma analogia do cavalo e do cavaleiro. Então, por exemplo, se você tá, né, alguém que já andou de cavalo, alguma coisa, né? Se você tá montado no seu cavalo
e você está sentindo que o cavalo, né, está muito fraco, não quer andar e tudo mais, está preguiçoso, está fazendo corpo mole, então você precisa o quê? Você precisa dar uma cutucada, né? Enfim, tem que dar uma esporeada ou então cutucar, né, as ancas do cavalo para fazer o cavalo andar. Né? E já se o cavalo está andando muito desembestado, está muito vigoroso, está muito assim, você tem que também dar uma segurada, você tem que, né, puxar um pouco as rédeas, controlar ali e tal. Então, a gente fazendo essa analogia do cavalo e do cavaleiro é mais ou menos como o Estado, né? O cavaleiro e o cavalo, né, a economia, né? Se a economia ela está muito morna, muito parada, muito tudo, o Estado tem que dar uma cutucada, né, para animar a economia. E se a economia está muito louca e tudo e pode causar algum prejuízo, o Estado tem que dar uma regulada, né? Então a gente só fazendo essa analogia, né, para entender um pouco mais. Bom, vamos dar uma analisada nas principais propostas do Ciro Gomes. Primeiro, ele propõe o fim da reeleição presidencial. Porque ele alega, e eu até concordo com isso, que com a possibilidade do político se reeleger, ele passa boa parte do primeiro mandato só, digamos assim, se preocupando com a reeleição. Então ele vai ficar fazendo políticas populistas, ou então, né, enfim, querendo só garantir, vai passar o primeiro mandato só querendo garantir que ele vai se reeleger. Então ele não vai estar preocupado com o país, então, ele vai estar preocupando em se reeleger, né? Que na minha opinião foi o que o presidente passou a boa parte do mandato querendo fazer, né? Acho que ele nunca governou, ele só ficou fazendo campanha o mandato inteiro. Enfim, essa é a minha opinião, tá? Mas enfim, concordo com essa ideia do fim da ideia da reeleição, até para promover uma maior oxigenação pela questão da troca de presidentes, né? Enfim, tem até uma frase muito interessante que diz que políticos e fraudas têm que ser trocados de tempos em tempos pelos mesmos motivos, né? Então, eu acho que a ideia é justamente isso. Permitir essa rotatividade no poder é interessante, tá? Então, essa primeira proposta, fim da reeleição presidencial, acho bem interessante. Segunda ideia, né, assim, proposta dele, é um projeto de reindustrialização do Brasil, né, que o Brasil, ele realmente o nosso setor industrial está muito sucateado, né, e nós temos uma forte dependência de importação de produtos e equipamentos, né, de bens acabados, né, e isso é muito ruim para o país, né, porque, por exemplo, o Brasil, ele exporta muito commodity. O que é commodity? Digamos assim, é matéria-prima bruta, né? Então, ferro, petróleo bruto, soja, alimentos, mas, ou seja, ele exporta muita matéria-prima bruta, ou seja, não acabada, e importa bens, né? Por exemplo, bens de capital, né? Então, vários produtos são made in China, made in Taiwan e tudo, então, produtos tecnológicos e tudo mais, a gente vê que são feitos lá fora, né? Então, isso, a gente vê que o país é muito dependente da importação desses produtos e equipamentos que são importantes, né? Então, essa ideia de buscar a reindustrialização do Brasil, visando a buscar uma maior autossuficiência do país e diminuir essa dependência de países estrangeiros, né? Então, isso ficou muito claro, né? Agora com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que começou agora em fevereiro, né? Se arrasta aí já tem o quê? Uns 7 meses, né? Em que a gente percebeu uma disparada dos preços dos combustíveis e fertilizantes, né? Então a gente viu como é grave, como é danoso, nós sermos dependentes, né? Enfim, da importação, né, de produtos, né, de outros países, né? Então essa busca da autossuficiência é muito importante. Além de isso, melhorar a balança comercial brasileira, ou seja, reduzir as importações e gerar emprego e renda no Brasil. Então, produzir, por exemplo, produtos próteses, produtos hospitalares, né? Enfim, várias coisas que a gente importa que a gente poderia estar produzindo aqui, certo? Então, a segunda ideia é essa ideia da busca da reindustrialização no Brasil. Um terceiro projeto é uma ampla reforma tributária, né? Que a ideia é fazer o rico pagar mais imposto e a classe média e pobre pagar menos, né? Inclusive, sobre essa proposta tributária do Ciro Gomes, eu vou gravar um outro vídeo, né? Especificando mais, porque tem vários detalhes para não deixar esse vídeo muito longo, tá? Mas eu acho a ideia muito interessante, né? Que a ideia do projeto Ciro Gomes é justamente baseada no que está na própria Constituição Federal, artigo 145, parágrafo 1º, que é tornar o nosso sistema tributário mais justo, baseado no que a gente chama de capacidade contributiva. O que é isso? Quem tem mais dinheiro paga mais, ou seja, o rico paga mais.
quem tem menos paga menos, e quem não ganha nada, não tem nada e não ganha nada, ou quase nada, não paga nada. Então a ideia é essa, é a justiça fiscal, né? Então isso eu acho importantíssimo, uma reforma tributária que não só simplifique os nossos tributos, que o nosso sistema tributário é muito complexo, é um monstrengo e tudo, realmente precisa ser simplificado, mas além de simplificar, nós precisamos de justiça fiscal, que desonere as classes mais pobres, né, e jogue maiores encargos para, né, os mais ricos, né, aqueles que têm maior condição de pagar, certo? E a gente vai depois gravar um vídeo só tratando das questões tributárias, né, da proposta do Ciro Gomes, né, que tem muitos detalhes, tá bom? Ele propõe, né, quarto ponto, ele propõe um novo pacto federativo para renegociar as dívidas dos estados brasileiros. Por quê? Porque 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados, né? Então, assim, né, enfim, está um caos, né? Essa questão do fiscal dos estados está caótica, né? E isso a gente pode até, digamos assim, se orgulhar um pouco que o Ceará ele está relativamente bem do ponto de vista fiscal, ou seja, as contas estão relativamente em dias, né? Porque os outros estados da federação tá uma tristeza, tá bom? Outra ideia dele é cortar cerca de 20% de todos os incentivos fiscais, certo? O que é incentivo fiscal? São benefícios, isenções de impostos para algumas empresas, para alguns setores, que hoje somam mais de 340 bilhões por ano, certo? E assim, eu inclusive, a minha dissertação de mestrado foi sobre incentivo fiscal. E uma das coisas que eu falava é que o incentivo fiscal, primeiro, ele tem que ser desenhado para que haja um retorno social, haja um ganho social, né? Esse incentivo fiscal tenha realmente um ganho social e principalmente que se exija uma contrapartida dos beneficiários, né? Ou seja, tem que estabelecer condições e exigências para que a pessoa usufrua de um incentivo fiscal, senão aquilo se torna, né, na realidade, um privilégio, tá bom? Então eu concordo que muitos incentivos fiscais que realmente não tem contrapartida, não traz um ganho social, realmente tem que ser cortados mesmo, e com isso, né, aumentaria a arrecadação em torno de 70 bilhões de reais por ano, né? Pelo menos a estimativa que se tem. Ele propõe também uma reformulação da cesta básica, né, que tem muitos itens da cesta básica que não deveriam estar lá, como filé mignon, salmão, queijo suíço, né, que enfim, que são, não é um item que uma pessoa, porque cesta básica é que a pessoa, o que é básico, né, que qualquer pessoa, enfim, precisa consumir, né, e são itens que não deveriam estar lá, né, que são artigos mais, né, de luxo, ou enfim, itens mais refinados, né, então esses não deveriam estar lá, né, enfim, que foram colocados lá por lobby, enfim, né, de alguns setores, né, e tributar, né, esses itens, tirando esses itens da cesta básica, se estima que poderia ter um aumento de arrecadação de 8 bilhões por ano, né? Outra proposta dele é a taxação das grandes fortunas, é uma proposta que eu acho muito interessante, que de todos eles, só o Ciro Gomes defende, tá? Que eu concordo totalmente, inclusive eu vou estar tratando isso mais detalhadamente em outro vídeo, mas a ideia é o quê? Taxar, né, o que eles chamam super ricos, aqueles que têm patrimônio superior a 20 milhões de reais, né, 20 milhões de reais, que é menos de 1% da população, e a alíquota seria de 0,5%, e que isso se estima que poderia gerar uma arrecadação de 60 bilhões por ano. Vou analisar isso melhor em outro vídeo, né? Assim como também essa proposta dele de taxar os lucros e dividendos, certo? Também eu vou estar tratando isso em outro vídeo, tá? Outra coisa interessante, que eu também concordo, é essa ideia de combater o rentismo. O que é o rentismo? É aquela pessoa, né, que ganha dinheiro sem produzir absolutamente nada, só emprestando dinheiro a juros, né? Então aí a gente tem aí enfim, aquelas pessoas, né, os agiotas da vida, né, tava faltando a palavra, né? E os bancos, né? Os bancos, enfim, que só ganham dinheiro emprestando, né? Enfim, ganham dinheiro emprestando dinheiro e cobrando juros altíssimos, tá? Essas pessoas, né, não produzem nada. Então, uma coisa é você trabalhar, né? Você vender sua força de trabalho ou você empreender, né? Tudo bem, ou você trabalha ou você empreende, você está colocando seu capital e trabalho produzindo. Agora, quem ganha dinheiro sem produzir nada, né? Isso realmente tem que ser combatido, né? Isso a gente percebe principalmente que no Brasil, né, a gente vê que o sistema financeiro, né, fatura só com juros cerca de 700 bilhões por ano,
né? 5 bancos concentram 84% de todas as transações financeiras do país, né? E isso, né, e o alto nível de juros, né, ele além de destruir as empresas, porque com isso, né, o custo do capital, né, de empréstimos, de tudo, de financiamentos fica muito alto, né? O custo para as próprias famílias, né, enfim, que às vezes precisa financiar um veículo, financiar uma casa, é muito alto, e isso também arruína as finanças públicas, né? Então isso é um câncer, né? Então, né, enfim, ganhar dinheiro a juros, né, os grandes bancos são realmente uma mazela, né? São algo que precisam ser realmente combatidos, né? Enfim, tem que ser estratégias para combater isso aí. Tanto combater o endividamento público, certo? Que atualmente cerca de 25% de tudo que o governo arrecada é para pagar juros da dívida, certo? Então, tanto o poder público está endividado, como principalmente, eu acho que tão grave, ou mais grave, na realidade muito mais grave que isso, é o endividamento privado, em que a gente vê milhões de brasileiros que estão pendurados em dívidas de cartão de crédito, crediário, cheque especial e tudo mais, né, que são os maiores juros do mundo, né, do crédito rotativo, e que realmente são pessoas que perdem poder de compra, não podem mais, assim, ficam excluídas do mercado, né, de consumo, tá bom? Então isso é gravíssimo. E uma coisa que ele propõe é a lei anti-ganância, que visaria proibir os bancos e comércios de cobrarem mais de 2 vezes o valor de financiamento em termos de dívida. Então, por exemplo, se um banco ou instituição financeira emprestou R$100, ela não poderia ganhar mais de 100% de juros, ou seja, se ela emprestou 100, ela não poderia ganhar mais de 200, receber de volta mais de R$200. Eu acho a ideia boa, né? Essa ideia dessa lei anti-ganância. O problema que eu vejo, né, é que muito provavelmente uma lei dessa poderia ser declarada inconstitucional, né? E isso principalmente por causa do forte lobby dos bancos, tá? Os bancos, a gente sabe que as instituições financeiras têm muito dinheiro, têm muito poder e exercem um forte lobby, um lobby fortíssimo no Congresso. Então, se uma lei dessa, primeiro, teria que passar pelo Congresso, ser aprovada e tudo mais, o que eu acho que já seria muito difícil, porque justamente por causa desse lobby dos bancos no Congresso Nacional, e ainda que passasse, né, essa lei, ela poderia ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, também por lobby dos bancos, né? Inclusive, a gente pode até ver que tinha um dispositivo na Constituição Federal que foi revogado, né, que dizia que limitava as taxas de juros em 1% ao ano, que era o artigo 192, parágrafo 3º, que dizia: as taxas de juros reais, né, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, punida em todas as suas modalidades nos termos da lei que a lei determinar. Então, existia um dispositivo na Constituição, artigo 192, parágrafo 3º, que dizia que a taxa de juros não pode ser superior a 12% ao ano, que dá 1% ao mês. Mas o que foi que aconteceu? Lobby dos bancos e isso aí, houve a emenda constitucional 40 de 2003, e isso foi extirpado da Constituição, porque os bancos têm muita força, tá? Outro ponto interessante que eu acho do programa do Ciro Gomes é que ele faz uma crítica ao teto de gastos, que eu também acho que é algo que, do jeito que foi feito pela emenda constitucional 95 de 2016, ele é extremamente prejudicial. Primeiro, né, até para a gente entender, né, o teto de gastos, que foi da emenda constitucional 95, ele limita o crescimento das despesas primárias, guarda esse nome, despesas primárias, em termos reais. Né? Então, as despesas primárias elas poderiam ser apenas corrigidas pelo valor da inflação, IPCA, ou seja, né, você, né, só vai corrigindo o gasto com despesas primárias pelo valor da inflação, você não pode aumentar em termos reais. Tá? E o que é uma despesa primária, pessoal? Porque existe, né, em finanças públicas, existe a diferença entre despesas primárias e despesas financeiras, tá? Despesas primárias é a maioria das despesas, por exemplo, despesa com pessoal, despesas com previdência, né, pensão, aposentadoria, né, despesa com custeio, né, despesa com obras públicas, investimentos, tudo isso é despesa primária, tá? E existem as despesas financeiras, né, que é a despesa com pagamento da dívida, ou seja, com juros, com encargos de financiamentos de empréstimos, tá? Então, o teto de gastos, ele limita a despesa primária, que são as principais despesas, tirando despesa financeira, de pagamento de dívida, tá? Certo? E quais são as principais críticas que se faz ao teto de gastos, que eu também faço, que eu endosso,
é que, primeiro, a emenda constitucional de 95, ela estabeleceu o teto de gasto por 20 anos. Isso foi começando em 2017 até 2036. Né? Então, 20 anos são 5 mandatos. É muito tempo. Pelo amor de Deus, é muito tempo. Você querer congelar gastos, né? Inclusive com gastos essenciais, com saúde, com educação, né? Que é a minha segunda crítica é que ela congela gastos essenciais, né? Que de saúde e educação, por exemplo. E você fazer isso por 20 anos, isso é um absurdo. Né? Porque se fosse, né, enfim, você não pode prever hoje, né, como vai ser daqui a 20 anos, então você cortar isso, né, enfim, é um tempo muito longo, são 5 mandatos. Né? Então é o segundo, e a terceira crítica é que esse teto também inclui gastos com investimentos públicos, então não só gastos com despesas, né, com pessoal, previdência, mas também com investimentos, com custeio, com obra pública, né? E que realmente investimento são uma das melhores despesas. Por quê? Porque isso é um investimento público que pode gerar crescimento do PIB, né? Que pode, enfim, que são despesas que realmente podem levar para o crescimento do país. Então, a ideia do Ciro é que o aumento do investimento público estaria condicionado a um percentual do crescimento da receita. Então, se houver um aumento do crescimento da receita, haveria um aumento proporcional do investimento. Tá? Também é importante ressaltar essa necessidade de uma meta de endividamento federal, que se a gente for ver, atualmente, existe limite de endividamento para os municípios, que é 1,2 vezes da receita corrente líquida, e existe um limite de endividamento do Estado, que é 2 vezes a receita corrente líquida, mas não existe um limite de endividamento para a União, que deveria existir. Tá? Agora, como eu já tinha falado, o mais grave problema é o endividamento da população brasileira. E uma das propostas dele é uma criação de um programa de renda mínima que visa garantir uma renda mínima por domicílio, né, por família, de R$ 1.000,11, né, assim, R$ 1.000 aproximadamente, que seria uma renda per capita mínima de R$ 417, que seria para tirar toda a população do limite da linha da pobreza, certo? Eu acho um projeto muito arrojado, muito ousado, né? Enfim, teria que se fazer muitas contas para realmente, né? Enfim, um projeto social desse porte. E a ideia seria somar todo, né? Enfim, o que se paga com as diversas formas de aposentadoria, os BPCs, que são os benefícios de prestação continuada, né? O BPC LOAS, né? Para idosos, para pessoas com deficientes. Ou seja, a ideia, você pega uma família, tá? Soma tudo que se recebe de aposentadoria, de IPPC, de Auxílio Brasil, ou seja, todos os programas que aquela família já recebe. E aí você soma isso e complementaria o que falta para chegar nos R$ 1.000. Tá? Então a ideia é essa. E o mais importante, que eu acho importantíssimo, é que esse benefício desse programa de renda mínima ele seja estabelecido com condições. Né? Diferente, por exemplo, do Auxílio Brasil, né? Por exemplo, condições, que as crianças, né, enfim, estejam matriculadas na escola, não só matriculadas, mas frequentem a escola, certo? Que as vacinas estejam em dia, enfim, tem que ser estabelecida condições para que seja concedido esse programa de renda mínima. É diferente do que acontece atualmente, em que o Auxílio Brasil sai dando dinheiro para todo mundo, sem condição nenhuma, né? As crianças podem nem estar na escola, como a gente vê muito aí, criança no meio da rua pedindo esmola, pedindo, que é um absurdo, né? Então, programa social tem que estar vinculado a condições para que as pessoas, enfim, tenham... sejam cuidados os indicadores de saúde, de educação, certo? Para que tem que haver essas condições, porque senão vai ser um programa eleitoreiro populista só para comprar voto de outras formas, tá bom? E por fim, outra ideia que eu acho também muito interessante é essa ideia de crédito popular e de refinanciamento de dívidas, né? Então, como a gente falou, a gente analisou que realmente boa parte da população está endividada, certo? Mais de 66 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC e 80% das famílias não conseguem pagar as contas no final do mês, certo? E o consumo das famílias responde por 60% do PIB, né? Então, se as famílias não consomem, o PIB, isso de grande medida trava o PIB, né? Se não há consumo, não há desenvolvimento, não há crescimento.
E, de acordo com as estatísticas, a dívida média das pessoas, né, quem está devendo no SPC, é em torno de 4,2 mil reais, ou seja, 4.200 reais, não chega nem a 5 mil reais. Né? E boa parte dessa dívida, 80%, seria de multa e juros sobre juros. Então, se criasse um programa, né, que justamente para estimular os credores a dar descontos de até 70%, que nos leilões de Serasa e SPC chega às vezes até 90%, você, né, enfim, reduz essa dívida, dá um desconto para essa dívida e o restante, né, poderia ser financiado na Caixa Econômica, o Banco do Brasil abriria linhas de crédito com juros, né, baixos, juros financiando isso em até 36 vezes, né, em pequenas prestações para que as pessoas saíssem do SPC e Serasa e com isso pudessem voltar a consumir. Né? Isso iria beneficiar principalmente as classes C, D e E, devolvendo essas pessoas ao mercado consumidor. E o que é mais importante, porque essas pessoas, né, que são mais pobres, elas têm maior propensão marginal a consumir. Ou seja, o que é que significa isso? Boa parte do que elas ganham, elas consomem. Então, aquela coisa, é um dinheiro que vem e volta, né? Que assim que elas recebem, elas usam, elas gastam, né? Enfim, então isso faz a economia girar, certo? Então, por isso, combater o endividamento, né, tirar essas pessoas do endividamento, realmente seria um grande impulso para a economia, certo? Bom, pessoal, com isso a gente analisou algumas das principais propostas, né? São muitas, mas enfim, eu procurei nessa primeira etapa, né, analisar principalmente as questões econômicas e no próximo vídeo eu vou estar analisando mais especificamente as propostas tributárias do Ciro Gomes, tá bom? É isso aí, pessoal. Forte abraço, até o próximo vídeo.